Nós estamos começando aí nosso período de revisão do PASSE, então estou gravando essa aula aqui para vocês, para a gente poder falar um pouquinho de alguns assuntos do PASSE, né, que vão cair aí para vocês no ano que vem, na avaliação, né, do PASSE do ano que vem. Então, como são duas frentes, né, eu fiquei aí encarregado de discutir com vocês, nessas próximas aulas, a industrialização brasileira, industrialização no mundo e a nova geografia industrial. Então a gente vai falar muito de indústrias, um assunto que a gente falou já esse ano, né? Vocês viram comigo. A gente vai retomar esse assunto de indústria, tirar as dúvidas que faltam, com, é claro, a listagem, né? Eu fiz uma lista de exercícios para a gente poder discutir os conceitos em cima e resolvendo essas listas, tá? Melhor dizendo, esses exercícios, né, da lista. Tá? Então, só vou projetar aqui para vocês e aí a gente já começa a discutir o assunto aí do passe, né, conforme foi proposto. Então vai aparecer. Pronto. É isso aí. Apareceu. Né? Então nós vamos resolver aí alguns exercícios. Eu vou explicando também alguns assuntos, vocês vão revendo, vão anotando, né, tirando as dúvidas. Tá? Então a primeira questão já traz lá, ó. Os países industriais adotaram uma concepção diferente das relações familiares e do lugar da fecundidade na vida familiar e social. A preocupação de garantir uma transmissão integral das vantagens econômicas e sociais adquiridas tem como resultado uma ação voluntária de limitação do número de nascimentos. Então, a urbanização, as cidades, as indústrias, ligadas a um assunto que é o crescimento ali, né, da natalidade, a melhoria na qualidade de vida, né, também levando em consideração aí, né, o crescimento vegetativo dessas áreas. Então, aqui, essa questão, ela se refere ao processo de urbanização, surgimento das indústrias, mas também está se referindo aí à questão da pirâmide etária. Pirâmide etária que todos os países, né, eles possuem. E aí a gente analisa, sem falar que tem a divisão também entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. A pirâmide etária deles são diferentes. Né? E aqui, levando em consideração essas áreas mais urbanizadas dos grandes centros, e os primeiros centros a se desenvolver indústrias, nós temos um outro fenômeno, que é a chamada inversão da pirâmide, né? Uma pirâmide invertida, que se refere ali ao momento em que nós temos uma estagnação no crescimento demográfico de determinada área, país ou continente, né? Isso aí tudo faz. Tá? Nós sabemos, por exemplo, que a Europa e o Japão tiveram uma inversão da sua pirâmide, né? O continente europeu e o Japão. Por quê? Porque eles conseguiram ali melhorar a qualidade de vida, então o ápice da pirâmide, que vocês já viram, ficou mais largo, né? Então, a composição de idosos. O corpo deu uma diminuída porque a base, que é composta por crianças, né, por jovens, melhor dizendo, ela também diminuiu, ficou estreita. Conforme a mulher foi entrando no mercado de trabalho, conforme a medicina foi avançando com os métodos contraceptivos, conforme o custo de se viver na cidade foi ficando mais caro, né, eles foram reduzindo a quantidade de filhos. E essa redução explica também o corpo menor, né, que é formado ali pelas pessoas que estão aptas a trabalhar, né, estão preparadas ali para o trabalho, que variam ali de 18 a 65 anos, né, dependendo do país, e um pouquinho mais, como é o nosso caso. Mas, geralmente, são essas pessoas dessa faixa etária que estão aptas a trabalhar, que compõem ali a chamada PEA, População Economicamente Ativa.
Aí ele fala, ó, em meados do século XX, o fenômeno social descrito contribuiu para o processo europeu de... E aqui falando de Europa, acabei de citar. Europa e Japão eles fizeram um processo que nós chamamos de pirâmide invertida, ou seja, eles reduziram natalidade, né? Eles diminuíram o corpo também, porque se você diminui a natalidade, logo a população adulta é uma consequência, diminui. E ao mesmo tempo eles melhoraram a qualidade de vida, então quem era adulto chegou à fase idosa de uma forma melhor, com mais qualidade, então aumenta a expectativa de vida, que nós chamamos também de longevidade, né? E ele traz lá as opções, ó, estabilização da pirâmide etária. Estabilizou? Não, né? Não tem nada estabilizado. Tem uma diferença. A pirâmide ela continua, de certa forma, crescendo em alguma parte dela na Europa. Está no ápice, né, que é o principal crescimento. Né? Então não tem estabilização. Né? Contenção da entrada de imigrantes, né? Isso aqui também não, continua entrando. Conclusão da transição demográfica. Transição demográfica é quando nós temos a pirâmide invertida. E quando você inverte ela e o crescimento ali, ele para, ele cessa, então nós temos uma conclusão da transição demográfica. Né? A EAD fala o seguinte, elevação do crescimento vegetativo. A gente não tem uma elevação na Europa. A gente tem uma estabilização desse crescimento e diminuição dele. O que é o crescimento vegetativo, para quem não lembra? É você pegar a taxa percentual, taxa de mortalidade, menos a taxa percentual de natalidade. Mortalidade menos natalidade, você vai ter ali o crescimento vegetativo de um país ou de um continente, como no caso a Europa, que a gente está tratando aí. Né? E formação de espaços superpovoados. Aqui tem a ver com densidade demográfica. Superpovoação tem a ver com densidade demográfica numa região, onde a população aumenta demais, né? Aí a densidade demográfica é analisada por habitante por quilômetro quadrado. Né? A correta aqui, gente, é essa letra B, conclusão da transição demográfica. A transição demográfica, ela é ali a inversão da pirâmide. Então, conclui-se essa transição demográfica. Tá? Aí vem lá, 2. Falando já de Brasil, né? A gente vai misturar um pouquinho aí a indústria mundial, a indústria brasileira, para a gente poder ir fechando um entendimento, né? A 2 fala o seguinte, São Paulo é um dos mais importantes polos de migração do Brasil, porque São Paulo se configura como um ponto de atração. Sempre foi assim. E sempre vai ser assim. Regiões do planeta onde são mais desenvolvidas, elas acabam se tornando pontos de atração, né? Zonas de atração. Estados Unidos é uma zona de atração, Europa é uma zona de atração, Japão é uma zona de atração, porque tem um grande desenvolvimento. Na parte interna do Brasil, das pessoas que não conseguem imigrar, né, para outros países, mas migram aqui dentro, né, elas buscam o desenvolvimento que está concentrado no Brasil onde? Na região sudeste. Por isso, é o principal ponto ali de atração que nós temos no país. Isso porque foi a região escolhida para receber as indústrias, né? Lá na década de 30 ainda, pelo então presidente Getúlio Vargas, porque lá já existia, né, uma concentração de infraestrutura para atender aquela demanda. Você tinha lá ferrovias, por exemplo, né? Você tinha portos, o principal porto do Brasil na época estava ali na região sudeste. Então, chegada de matéria-prima, escoamento da produção era muito mais rápida se fizesse por ali. Né? Então, ali ficou concentrado. É claro que com o passar do tempo, passar dos anos, vocês já viram isso, o nosso modelo produtivo ele vai se alterando. Então, ocorre no Brasil o que nós chamamos de desconcentração industrial. Então, o que estava concentrado na região sudeste, com o passar do tempo, vai migrando, vai indo para umas áreas mais periféricas, mais afastadas. Então, nós temos uma migração das indústrias. Né? E essa migração vai levando essas indústrias aí para áreas, né, que não tinham capital industrial. Então, nós temos aí as indústrias saindo do sudeste depois, indo para onde? Para o Nordeste, indo para o Norte do Brasil, até mesmo para o Centro-Oeste. Nós temos uma região que cresceu nos últimos anos aqui no Mato Grosso do Sul, que hoje é um expoente da industrialização brasileira, que é Três Lagoas. Então esse processo aí faz também, né, depois com que as indústrias migrem. Isso não é um fenômeno brasileiro de desconcentração industrial não, tá?
porque vai surgindo novas áreas com matéria-prima barata, mão de obra barata, né? Aí a gente acha que é um fenômeno nosso. Não é nosso, é um fenômeno mundial. A desconcentração industrial, ela existe no mundo todo, né? Os Estados Unidos estão aí para explicar isso para a gente. Detroit, cinturão da manufatura, foi trocado pela Sunbelt, cinturão do sol. Por quê? Porque lá a matéria-prima mais barata e tem em maior quantidade, tem uma proximidade com um país subdesenvolvido que é o México, que dá para aproveitar para explorar a mão de obra dos mexicanos, né? Por isso, uma fragmentação, né, uma descentralização do modelo produtivo de uma área para outra. Tá bom? A gente poderia citar também as grandes multinacionais que vão para o Sudeste Asiático, vão produzir no Vietnã, no Camboja, no Laos, né, Indonésia, Filipinas, Malásia. Por que eles vão para lá? Não é mais barato, né? Você produzir os produtos tecnológicos é mais barato. E as grandes marcas fazem isso. Nike faz isso, Adidas, Apple faz isso. Produz nesses países. E isso também é descentralização industrial. Aí ele fala o seguinte, ó, esse processo começou no início do século XX e teve como um avanço em 1935, quando o governo estadual estimulou a vinda de trabalhadores para as lavouras de café. Tá? Ainda o café era muito forte, né? Era o principal produto, né, produzido no campo brasileiro. A gente fala assim, mas e a soja? A soja é década de 60, né, depois de ser impulsionada pelos chineses para que o Brasil e os Estados Unidos passassem a produzir ela. Assim que a gente tem a mecanização do campo, a soja também é introduzida quase que no mesmo momento, né? Entre 1941 e 49, 399 mil, quase 400 mil ali, né, trabalhadores brasileiros, dos quais a maioria veio do norte, do nordeste e de Minas Gerais, espalharam-se pelo estado. Houve concentração da região metropolitana da capital, onde registrou-se um aumento de 56,6% da população nos anos de 1960, quando 128 mil chegaram a São Paulo anualmente. Hoje, São Paulo é cheia de influências de diferentes cantos do Brasil, né, ou do país. O processo migratório relacionado à dinâmica econômica brasileira nos 50 e 60 é marcado pela, vamos analisar aí as alternativas. Letra A, implementação das indústrias de base em áreas com disponibilidade de carvão mineral. Nossa fonte energética nunca foi o carvão mineral, né? Quer dizer que não tem carvão mineral no Brasil? Tem. Região sul do Brasil tem carvão mineral, mas nunca foi a fonte energética do modelo produtivo brasileiro. O Vargas, no passado, já tratou de criar ali uma fonte energética que mantivesse, né, desse a gente uma certa soberania, né, das fontes, que foi o desenvolvimento das hidrelétricas, aproveitando ali os rios, que são rios de corredeira, né, mais fortes, mais rápidos também. Tá? Então, A, não. B, intensificação da industrialização voltada ao beneficiamento da produção agrícola nacional. Nós tivemos isso? Não. A nossa industrialização foi do modelo de substituição de importações. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que a gente passou a produzir nas indústrias aqui dentro do Brasil aquilo que a gente comprava de fora. Roupas, calçados, alimentos, a gente passou a produzir aqui dentro, né? Não foi uma produção ou uma industrialização condicionada ao campo, né? Ela é muito mais condicionada àquilo que a gente gastava comprando de fora. Tá? A C fala o seguinte, inserção na economia brasileira de multinacionais interessadas no uso da tecnologia nacional. Também não, né? O Brasil nunca foi um expoente em desenvolver muitas tecnologias. Tem tecnologia do setor de aviação, né? Mas muito pouca. O Brasil sempre foi marcado, principalmente depois da década de 30, por um país que importa muita tecnologia de fora. É o contrário, né? A gente acaba copiando o modelo econômico, tecnológico dos outros países, não eles copiando da gente, né? A D fala concentração espacial da indústria de bens de consumo nas áreas de maior dinamismo econômico. Correto. A São Paulo é uma área de maior dinamismo econômico, por isso que nós temos concentrado as indústrias de bens de consumo naquela região.
E aí diz o seguinte: dinamização da indústria de bens de capital ligada à instalação dos centros de pesquisa e desenvolvimento. Aqui, correto, bens de consumo, né? Não bens de capital, porque a gente demorou e não temos um grande centro, né, de pesquisa e desenvolvimento ainda. São Paulo é a grande área de concentração, né, da pesquisa e desenvolvimento, mas às vezes assim nunca comparado a um polo, né, um tecnopolo estrangeiro, como tem na China, como tem nos Estados Unidos, né? Aqui ainda falta um tecnopolo desse. A 3 traz ali para a gente um exemplo, um exercício que vai falar da modernização da agricultura. Modernização da agricultura já lembra também o que? As máquinas no campo. Já faz a gente lembrar das máquinas do campo. Essa é a modernização da agricultura. No Brasil e no mundo, ficou marcado esse período como Revolução Verde. Isso aumenta ali da produção, da produtividade do campo. Tá? A 3 fala o seguinte: a modernização da agricultura é um fenômeno que se fez presente no Brasil desde o pós-guerra em 1950. As máquinas chegando ao campo, principalmente na década de 70, né, já com os militares no poder, tendo que aumentar a produtividade para pagar a dívida externa que eles mesmos tinham produzido aqui dentro. Né? Com a utilização de equipamentos mecânicos e produtos da indústria química. No entanto, somente a partir da década de 70, em razão da instalação de empresas produtoras desses bens materiais no país, é que a industrialização da agricultura difundiu-se e as atividades agropecuárias passaram a construir ramos de produção semelhantes aos da indústria. O processo de modernização da agricultura brasileira modificou profundamente o país a partir da década de 1970. Uma dessas modificações foi vamos lá, primeira alternativa: enfraquecimento das elites econômicas vinculadas ao setor agrário, agora mais modernizado. Não. Tem o fortalecimento. A gente tem o fortalecimento, né, desse grupo. Nós definimos como elite agrária, né, que são os grandes capitalistas do campo. E o fortalecimento deles não fica só na questão econômica, não. Fica também na questão política, né? É um fortalecimento político porque eles estão cada vez mais representativos, né, nos poderes da República. Tá? Então tem enfraquecimento, tem aumento, né, da influência, do poder de influência que cada um deles possui. Né? Aí a B fala o seguinte: redução da desigualdade social no país, possibilitada pelo desenvolvimento econômico. Teve redução? Não. A desigualdade no Brasil só aumentou. Até porque a distribuição de renda também não ocorreu. Então, o que nós temos é um país extremamente concentrado, economia concentrada, né, com baixo desenvolvimento social e uma parte da nossa elite concentrando ali muita riqueza, né, muito desenvolvimento. Tá? A C fala o seguinte, né, aumento da população nas áreas urbanas devido à diminuição dos postos de trabalho no campo. Show! A partir da década de 70, nós temos as máquinas chegando no campo e as pessoas que lá trabalhavam não eram mais necessárias. Então, os donos das fazendas começaram a mandar essas pessoas embora. Né? Ficou marcado como liberação da mão de obra, mas na verdade é uma expulsão do trabalhador do campo para a cidade. Né? Esse processo aqui também, que traz a ser como correta, nós chamamos de êxodo rural. Né? É o nosso êxodo rural. Então, a partir da década de 70, as máquinas chegando, aumentam a produtividade do campo, se acumula mais capital, mas ao mesmo tempo também você faz o que ali? Você libera essas pessoas, né? Elas deixam de trabalhar no campo e vão em busca de alguma coisa nas cidades. Aí o inchaço, né, ocasionado pela liberação dessas pessoas, falta de planejamento urbano, gera um monte de outras coisas que são seríssimas, né? As pessoas nas cidades. Tá? A D fala o seguinte: diminuição da concentração de terras,
pois a modernização possibilitou produzir alimentos em pequenas propriedades. Não. Nós temos no Brasil uma grande concentração de terras. Ah, tem concentração de renda e terra? Tem. Renda e terra. Essa é a melhor definição para a gente poder lembrar. E traz o seguinte: diminuição dos conflitos no campo, tendo em vista a menor necessidade de exploração da mão de obra. Também não. Conflito no campo no Brasil depois da Revolução Verde só aumentou. Até porque o que tinha sido previsto no Estatuto da Terra de 1964, que foi criado pelos militares, que foi a reforma agrária, nunca ocorreu. Então a reforma agrária é o principal motivo de tantos conflitos por terra no Brasil, né? A busca por aquelas pessoas que não têm terra de ter acesso a alguma coisa, de poderem produzir no campo, desenvolver sua vida no campo. Tá? A número 4, a gente já está chegando aí no final dessa análise, deixar o restante para ele trabalhar bastante no material, traz o seguinte: a evolução do IDH. Nós temos a evolução do IDH lá, entre 1980 e 2012, o valor do IDH brasileiro, 522, para 730, o crescimento em 32 anos, né? O crescimento que nós tivemos. Né? Comparação do Brasil e BRICS, né? No critério ali de IDH também. Então, ó, do Brasil muito superior, só perde para a Rússia. Ambos têm IDH elevado. A Índia aqui, IDH baixo. África do Sul, alto. BRICS, a média, alto. China, alto. Brasil e Rússia, elevado. Ambos, todos são países subdesenvolvidos. Um dos critérios que analisam aí, esse subdesenvolvimento é o IDH, né? Ou constante em desenvolvimento é o IDH, né? Que analisa o que, por exemplo? Que analisa distribuição de renda, longevidade e taxa de analfabetismo. São os 3 critérios analisados pelo IDH. Aí ele faz o seguinte, ele pede lá, os gráficos apresentam evolução do índice de desenvolvimento humano do Brasil e a comparação da posição do Brasil com os demais países do grupo BRICS. De acordo com os dados fornecidos, o Brasil apresenta os melhores indicadores da América Latina, mas no BRICS é superado pela Rússia. Nós temos os melhores indicadores, aí vocês vão ter que conhecer um pouquinho também sobre a América Latina, né? Nós não temos os melhores indicadores da América Latina. Chile, Argentina, Uruguai têm IDHs melhores do que o nosso. Tá? Então, por isso, essa A aqui, desconsiderar, não é melhor. B, não conseguiu obter uma evolução expressiva no período em questão, mantendo o IDH de nível médio. Não, nosso nível elevado, tem sim um crescimento considerável nos últimos 30 anos, né? Cresceu bastante. Tem muito ainda que evoluir? Tem, mas já cresceu bastante. Né? A C diz o seguinte, apresenta um IDH de nível elevado, mas que não pode ser considerado homogêneo em todo o território nacional. Correto. Esse aqui é o grande problema. Não ter esse IDH elevado em todo o território. Então nós temos bolsões de pobreza que impedem que a gente tenha esse IDH muito elevado, de padrão desenvolvido. A gente viu isso muito forte agora no período da pandemia, né? Muitas pessoas sem ter o que comer, dependendo de um auxílio, né, para poder sobreviver, poder ali se manter. Né? Então o governo entrou para poder conseguir ajudar essas pessoas a sobreviverem. Então existe muita pobreza dentro do nosso país. Não é pouca, não, é muita pobreza mesmo. Pobreza extrema. Né? E a 5 aí já, para a gente fechar por hoje, a 5 fala o seguinte, 4 é C, então 5 agora. A instalação de uma refinaria, para quem não sabe, é a indústria que recebe o petróleo, né, o combustível, e aí o petróleo bruto e transforma ele em combustível utilizado pelos veículos, no caso a gasolina ou o biodiesel, também, ou o diesel. Tá?
obedece a diversos fatores técnicos. Um dos mais importantes é a localização, que deve ser próxima tanto dos centros de consumo, as pessoas consumindo nos postos de gasolina, né, como das áreas de produção. A Petrobras possui refinarias estrategicamente distribuídas pelo país. Elas são responsáveis pelo processamento de milhões de barris de petróleo por dia, suprindo o mercado com derivados, né, de petróleo, que podem ser obtidos a partir de petróleo nacional ou importado. No caso, a gente é autoprodutivo, né? Nós produzimos bastante petróleo, mas a gente importa também, o que encarece um pouco o combustível lá na bomba, né? Bomba do posto. Tá? Aí ele fala assim, a territorialização de uma unidade produtiva depende de diversos fatores locacionais. Fator locacional, para quem não lembra, são as áreas onde as indústrias buscam se instalar, ou seja, as infraestruturas existentes. Então, se tem um porto ali perto, é fator locacional? É. Estrada, ferrovia, tá? Todos são fatores locacionais. Né? Mercado consumidor, matéria-prima, fator locacional. Tá? A territorialização, né, fatores locacionais, a partir da leitura do texto, o fator determinante para a instalação das refinarias de petróleo é a proximidade a. Vamos lá ver. Letra A, fala o seguinte: sedes de empresas petroquímicas. Não. Né? Fator locacional, eu não falei sede. Separado, né? Do texto também não. Não fala. A B fala o seguinte: zonas de importação de derivados. Não, a gente importa o petróleo para fabricar derivado em refinaria. Isso que está dizendo ali. A C diz o seguinte: polos de desenvolvimento tecnológico não necessários, né? Aí nessa extração e produção não é necessário. A D fala o seguinte: áreas de aglomeração de mão de obra. Aqui também é um tipo de atividade que não se utiliza muita mão de obra. Agora, se fosse aglomeração para mercado consumidor, diferente, né? E aí fala espaços com infraestrutura de circulação, estradas, portos, ferrovias. A correta aí vai ser a letra E. Ela é a mais correta. Bom, eu vou parando por aqui. Na aula que vem, nós vamos continuar. Vou botar aqui. E aí fecharemos, né, nossa revisãozinha do passe. Tá? Tendo dúvida, dá uma mensagem, a gente vai trocando uma ideia até vocês estiverem totalmente seguros, né, com os assuntos. Tá bom? Forte abraço, até semana que vem. Peguem a aula, analisem, façam os exercícios para poder tirar ali, né, essas últimas dúvidas. Falou, galera.